Vimos que durante toda a batalha de Onigashima, o Kaido lutou contra os Bainhas Vermelhas, os Supernovas, o Luffy, Yamato e o Luffy no Gear 5, só usando sua forma híbrida e seus hakis avançados. Mas será que ele também despertou sua fruta e a gente não percebeu? E se ele não tiver desperto, por que ele não despertou? E agora o Rob Lucci foi apresentado com um despertar. Nós vamos comentar sobre tudo isso nesse vídeo aqui. Se você ficou curioso, segue comigo e acompanhe esse vídeo até o final. Fala galera, meu nome é Lucas, mais uma vez aqui hoje pra gente comentar sobre o Rob Lucci desperto. Por que o Rob Lucci foi apresentado com despertar e nem a criatura mais forte do mundo de One Piece despertou? Ou será que despertou e a gente ainda não percebeu? Vamos comentar sobre tudo isso, mas antes já deixa aquele likezão, se inscreve no canal se ainda não for inscrito, dá uma olhada na nossa lojinha, onde você pode adquirir seu figure de One Piece original com frete grátis em uma compra internacional. E a loja está em Black Friday atrasada. Então o primeiro link aqui embaixo na descrição, corre que a promoção vai acabar. Agora, sem mais enrolação, bora pro vídeo. Para começar, a pergunta que não quer calar é a seguinte: o Kaido despertou ou não despertou? A resposta é: eu acredito que não, ou na minha concepção, não, o Kaido não despertou. E por que ele não despertou? Ele não despertou porque o despertar das Akuma no Mi é o máximo poder que uma Akuma no Mi dá para o seu usuário, ou o estágio final do poder de uma Akuma no Mi. E sempre que um personagem usa um poder tão grande dentro do mundo de One Piece, a gente tem que ver alguma mudança visual, alguma mudança no ambiente, ou algum personagem relevante, ou até um random, assistindo aquela batalha, dizendo ou comentando algo relacionado àquele novo poder. Por exemplo, quando o Luffy despertou, o Kaido falou que o Luffy despertou e mencionou que ele teve uma nova transformação. O próprio ambiente se tornou elástico ou emborrachado. O Law e o Kid, antes de utilizarem seu despertar, eles comentaram entre si: ah, tu já despertou o teu poder? Eu já despertei o meu, vou utilizar como último recurso. Então sempre tem essas frases que confirmam que o personagem despertou dentro da obra. E se tu for pesquisar em toda a batalha do Luffy contra o Kaido até o momento em que ele utiliza o seu Shorun Hake, a gente não tem nenhuma menção onde o Kaido ou é dito que o Kaido despertou sua fruta. Então, muito provavelmente ele não despertou. Essa é a resposta. O Kaido não despertou dentro do mundo de One Piece. Mas o que é o despertar? O despertar, segundo o que já foi dito na obra, como eu falei, é o poder máximo de uma Akuma no Mi, o estágio final de uma Akuma no Mi dentro do mundo de One Piece. E esse é um poder que faz com que, antes um poder que afetava só o seu corpo, ele passe a afetar o exterior. Antes, esse poder utilizava seu corpo como vetor para utilizar determinada substância ou determinada energia, mas depois do despertar, o ambiente, as pessoas ou tudo enquanto é afetado por esse poder. No caso de Paramécias e no caso das Logias. Agora, no caso das Oans, você tem uma transformação corporal, uma mudança corporal para uma nova forma. E aí eu posso mencionar, por exemplo, o Luffy desperto no Gear 5. Esse aí é um exemplo do seu despertar. O despertar das Paramécias, a gente tem o Katakuri, transforma um ambiente em Mote. Nós temos o do Flamengo, transforma um ambiente em Fios. Nós temos também o despertar das Logias, que muito provavelmente foi o que a gente viu lá em Punk Hazard. Metade da ilha de gelo, metade da ilha de magma, o clima da ilha mudou. Então esses são exemplos de despertares dentro do mundo de One Piece. Até o próprio Kaido já mencionou como desperta um poder. Ele diz que quando você sincroniza a sua mente, alma, corpo com o seu poder de Akuma no Mi, é nesse momento que vem o despertar. Então o próprio Kaido já falou, já mencionou como isso acontece. E esse gatilho para você aliar ali sua mente e corpo com a sua Akuma no Mi pode vir de diversas formas. Pode ser uma situação de perigo, como por exemplo, a situação de perigo não, uma situação de quase morte, como aconteceu com o Luffy. Ele quase foi morto, a gente pode considerar assim, e depois ele despertou no Gear 5. Mas esse gatilho pode acontecer de diversas formas, utilizando outras substâncias como as Rumble Balls do Chopper, que a gente pode considerar que desperta no seu Monster Point. E aí para cada pessoa pode ser ou pode ter um gatilho diferente.
Mas para você despertar, você tem que sincronizar sua mente e seu corpo com a sua Akuma no Mi. É nesse momento que vem o despertar. E aí fica a pergunta, se o Kaido é a criatura mais forte do mundo de One Piece e sabe como despertar, por que ele não despertou a sua fruta? E será que ele não despertou? Porque quando ele está utilizando o seu Shorun Hake, a gente vê que suas sobrancelhas mudam, ficam encaracoladas. Isso aí pode ser algum indício de que ele realmente despertou dentro do mundo de One Piece. Outro ponto a favor é que o próprio Rob Lucci agora apareceu desperto e a sua forma desperta é muito parecida com a sua forma híbrida quando ele utiliza ali uma das técnicas do Rokushiki para ficar mais slim. É muito parecido o seu despertar com essa forma que o Rob Lucci já tinha utilizado, então para o Kaido não seria muito diferente, só que o Rob Lucci tem algumas diferenças. Então, será que o Kaido não despertou? O que é o Shorun Hake? Eu continuo com a minha resposta, o Kaido não despertou. O seu Shorun Hake pode ser um indício do seu despertar, ou ele tentando forçar o seu despertar, ou utilizar elementos do seu despertar de alguma forma, porque ele molda ou utiliza novas características da sua Akuma no Mi depois que ele toma um Goró. E dentro do mundo de One Piece, isso já acontece. Essa questão de bagunçar a frequência da sua Akuma no Mi para ter outras formas, já acontece dentro do mundo de One Piece com outras substâncias. O Kaido utiliza sua cachaça. Quando ele bebe um Goró, ele utiliza outras formas no seu Shorun Hake. É como se ele bagunçasse a frequência da sua Akuma no Mi e forçasse um potencial despertar, mas que não despertou. O próprio Chopper é um segundo exemplo muito óbvio. A sua forma Monster Point é muito parecido com as bestas carcereiras de Impel Down. E como ele não controla esse despertar, ele tem que utilizar as Rumble Balls. O próprio Luffy seria um outro indício também, porque ele modifica a sua Akuma no Mi utilizando o Haki. E aí ele consegue mimetizar a forma do Gear 5 utilizando o Gear Force e Snakeman, por exemplo, até o Baldman, até a fumacinha do Gear 5 ele meio que mimetiza no Gear Force, no Baldman. No Snakeman. Então uma forma de você forçar o seu corpo, ou tentar forçar o seu corpo a um despertar. A Black Maria também, em algum sentido, ela utiliza um remédio para moldar a sua forma e parecer uma Smile. Só que ela comeu uma Akuma no Mi realmente verdadeira, só que sua forma seria feia, e aí ela toma um medicamento para mudar a sua forma. Então por esse indício eu não acredito que o Kaido despertou, mas ele tende a forçar o seu despertar utilizando o Shorun Hake dentro do mundo de One Piece, ou utilizando um Goró brabo para que ele possa utilizar ou ter outras formas. Agora eu vou trazer alguns pontos que podem comprovar ou até trazer uma resposta satisfatória do porquê o Kaido não despertou dentro do mundo de One Piece. A primeira coisa é, como eu falei no começo desse vídeo, alguém mencionar. O despertar é o poder máximo, o estágio superior das Akuma no Mi. A gente tem que ver alguém comentando sobre o despertar de outra pessoa, o seu inimigo, ou então você mesmo falar, ou então ter uma mudança no corpo, uma mudança visual no ambiente também. Então o Kaido não despertou, esse aqui é o primeiro motivo, porque alguém tem que comentar, o próprio Oda tem que colocar uma caixa de diálogo. Isso não aconteceu. Um segundo ponto que pode ter sido revelado no último capítulo, que foi o 1069, é que o despertar de uma Akuma no Mi traz um risco para o seu usuário. E qual é esse risco? É o animal contido na fruta te dominar se você tiver uma mentalidade fraca, se você não for forte mentalmente para dominar aquele animal. E aí ele vai te dominar, você vai perder a consciência e o controle do corpo e vai ser dominado só pela consciência daquele animal, que vai agir de maneira irracional utilizando o seu corpo. E aí nós temos dois exemplos que podem comprovar isso. O primeiro despertar das Zoans que foi apresentado dentro do mundo de One Piece, que é o despertar das bestas de Impel Down. Aquelas não se controlam. O próprio Chopper não se controla no Monster Point e parece com elas, então a gente pode meio que dizer que ele também está desperto, só que ele força isso. E o segundo despertar das Zoans, a gente viu com Rob Lucci e com Luffy. Dois usuários de Akuma no Mi do tipo Zoan que despertaram, controlaram o seu corpo e têm formas diferentes das bestas carcereiras de Impel Down. E isso traz um outro questionamento. Será que quanto mais forte for um determinado animal de uma Zoan, mais difícil é despertar aquele animal? Ou mais difícil é controlar o seu corpo, a sua consciência depois de despertar?
porque os despertares que deram certo, a gente viu que foi a do leopardo e a do humano, que são Akuma no Mi relativamente não tão fortes. Despertares que não deram certo foram os das bestas de Impel Down, que são animais também não relativamente muito fortes, mas a gente não sabe como se deu aquele despertar. Só que no caso do Kaido, o animal da fruta dele é um dragão aquático. Será que o Kaido não conseguiu despertar porque é mais difícil pelo animal contido na sua fruta, ou porque ele tinha medo de não conseguir dominar aquele animal contido na sua fruta por ser feroz demais? Esse é um segundo ponto que eu consegui pensar com esse último capítulo que foi revelado. O Kaido não despertou porque correria o risco dele não dominar esse despertar, porque o animal da sua fruta é superior, é mais feroz. Ele teria que ter um embate mental muito grande, coisa que ele não tem. Até mesmo porque ele queria morrer, tem todo aquele problema mental em questão de não conseguir morrer de uma maneira épica, de tomar os seus gorós. Então tem esse risco, pode ser que o Kaido não tenha desperto por isso, mas nós também temos um terceiro ponto, que nesse caso é a progressão Shonen. O Oda não poderia fazer Kaido, Big Mom e seus companheiros despertarem dentro do arco de Wano, porque os Mugiwaras não aguentariam. Vocês viram quanto foi sofrido para a aliança conseguir vencer Kaido e Big Mom e seus bandos, mesmo que o bando da Big Mom esteja de fora, a gente não considera porque eles não participaram, mas o quão foi difícil para que os Mugiwaras conseguissem vencer. Imagina só se toda essa galera desperta do nada. Não teria como os Mugiwaras vencerem. Até mesmo porque eles foram para aquela batalha sem ter o bando no nível do bando de um Yonkou. Os Mugiwaras são aspirantes a bando de Yonkou, tendo força realmente para bater de frente contra outro bando de Yonkou. Por isso que precisou da aliança dos Mugiwaras com o bando do Law, com os Minks, com os samurais. Precisou de tudo isso para que eles conseguissem bater de frente com o poderio de um Yonkou. Mas imagina aí, por exemplo, o Zoro se ferrou inteiro na batalha contra o King, e é porque o King utilizou só sua forma híbrida. Imagina se no último ataque do Zoro, que ele caiu e não se levantou mais, o King desperta. Se o King despertasse, já era, bye bye, não teria mais o que fazer. Se o Kaido desperta, não teria o que fazer. Se a Big Mom desperta, não teria como ganhar. Então, pela progressão Shonen, o Oda não poderia fazer com que Kaido e Big Mom despertassem, ou não poderia fazer com que Kaido e Big Mom e o seu bando utilizassem o máximo do nível de poder do bando de um Yonkou, que é utilizar o máximo dos seus poderes, tanto em Haki quanto em Akuma no Mi. Imagina só se eles despertam. Não teria como a aliança vencer. Então, pela progressão Shonen, a gente tem que Kaido e Big Mom não utilizaram o máximo do seu poder, mas agora que o bando dos Mugiwaras são um bando de um Yonkou, e eles sempre evoluem depois de uma batalha, se tornando tão fortes ou até mais fortes que o bando ou os inimigos que eles enfrentaram, agora os Mugiwaras vão adquirir nível de bando Yonkou realmente, para bater de frente com quem? Com Shanks, para bater de frente com o bando do Teach, e esses sim vão mostrar o máximo ou o ápice do poder de um Yonkou dentro do mundo de One Piece, coisa que Kaido e Big Mom não puderam mostrar, porque os Mugiwaras não aguentariam, a aliança não aguentaria. Isso também explica porque o Rob Lute apareceu agora desperto, porque pela progressão Shonen, os inimigos posteriores de um arco, eles têm que ser mais fortes que os inimigos anteriores, ou representar um risco maior do que os inimigos anteriores. O Rob Lute veio agora como inimigo do Luffy mais uma vez, ele tem que representar um perigo tão grande quanto o Kaido ou quanto toda a aliança ali representou, pelo menos nessa batalha, nesse início de batalha, por mais que o Luffy possa ou vá assolar o Rob Lute de maneira relativamente fácil, utilizando todos os seus poderes ao máximo. Então, pela progressão Shonen, daqui pra frente, os inimigos que o Luffy vai enfrentar, os Mugiwaras vão enfrentar, eles vão utilizar o ápice do Haki, todas as suas evoluções, o ápice das Akuma no Mi com despertares, e os Mugiwaras vão ter que se virar para conseguir vencer esses inimigos, porque senão é bye bye, não tem como tornar o Luffy o rei dos piratas. Daqui para frente vai só afunilando. A gente vê muitos usuários de Haki do Rei se unindo ou chegando próximos de um mesmo local, é porque os Mugiwaras estão chegando no topo, estão chegando na última ilha, onde os mais fortes se encontram. E os mais fortes têm Haki do Rei, os mais fortes têm essa disposição do rei,
os mais fortes têm o controle total sobre suas Akuma no Mi, que no caso é o despertar, e sobre os Hakis também. Então a gente tem aqui 3 pontos que podem comprovar que o Kaido não despertou. E por que o Kaido não despertou? Eu gosto do segundo, do risco do animal, da fruta do Kaido, ele não conseguir dominar esse animal depois de despertar. Ou então terceiro, progressão Shonen. O Oda não poderia fazer o Kaido utilizar o máximo do seu poder naquela batalha contra o Luffy, porque senão não venceria. Então a conclusão desse vídeo é a seguinte: Kaido não despertou. Mas agora, quem vier daqui pra frente como inimigo dos Mugiwaras, eles vão ter que ter muito mais poder para conseguir fazer frente aos Mugiwaras. Porque senão, eles também não vão conseguir. Eles têm que ser desafios maiores, ou tem que ter nível de poder maior do que os Mugiwaras têm. Porque senão, não tem a progressão Shonen, não tem o desafio posterior ser maior ou mais perigoso do que o anterior. Então é com isso que a gente fecha esse vídeo. Espero que você tenha entendido. Para mim o Kaido não despertou, mas se para você ele estiver desperto, comenta aqui embaixo que eu vou estar vendo e vou considerar o seu comentário, vou dar um coraçãozinho. Aproveita para já deixar aquele likezão, se inscrever no canal se ainda não for inscrito e também dar uma olhada na nossa lojinha, onde você pode adquirir seu figure de One Piece original com frete grátis e uma compra internacional. Além de que tá na Black Friday também, você pode adquirir com um desconto. Tô deixando aqui na tela final os últimos 2 vídeos relacionados ao capítulo dessa semana, 1069, que vocês vão gostar. Eu me despeço por aqui, um abraço e valeu!